Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo. E a você também que está aí nos acompanhando no YouTube e também pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E hoje o nosso convidado especial é o professor Irmo Neto, trazendo mais um tema incrível e curioso. Irmo Neto é advogado, terapeuta, professor, conceituado, admirador das ideias de psicanálise de Wilhelm Reich, além de especialista em leitura da personalidade através dos pés. E o Irmo Neto trará hoje mais um estudo que nos permite ampliar a nossa visão nos tratamentos terapêuticos com a utilização dos psicodélicos. E o tema de hoje, então, é os psicodélicos terapêuticos. E aí, ficou curioso? Então, fique aqui conosco que já já ele vai falar mais sobre esse assunto. Mas antes de passar a palavra para o nosso convidado, eu só gostaria de lembrar que estamos nas mídias como Instagram, Spotify, YouTube, Facebook e também no WhatsApp. Sigam praticamente e compartilhem. Irmão, agora eu passo a palavra para você. Olá, gente. Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui. Boa noite aos que estão nos ouvindo pelo Spotify depois ou vendo esse vídeo pelo YouTube. Muito obrigado pela audiência de vocês. Como a Andrea falou, né, hoje o tema é bem interessante, é psicodélicos. E eu fiquei muito feliz que o Brasil hoje está sendo muito bem representado, né, pelo professor Siddhartha e pelo Eduardo Schemberg, e mais o Drauzio, em vários cenários internacionais. No Brasil está tendo muita pesquisa sobre psicodélicos e isso é maravilhoso para o nosso país. Nós temos uma situação aqui no Brasil que nós somos abençoados, né? Graças à ayahuasca, que acabou fazendo parte, é um psicodélico que faz parte de uma religião, né? Hoje, de uma filosofia de vida, nós temos acesso aí a muita informação sobre esse psicodélico chamado ayahuasca, né? Então, o Brasil está despontando nisso. E por que isso é muito bom? Quando você fala em psicodélicos, né, o que aconteceu? Quando foi lançado o LSD lá atrás, né, o LSD ele é semissintético, né, porque ele vem de um fungo. Então, quando o LSD aparece no cenário aí mundial, ninguém sabia para que servia, né? Então, quando o LSD começa a ser distribuído e começam a ter pesquisas sobre o LSD, óbvio que o governo americano resolveu usar o LSD como arma, né? Como tudo que a gente não sabe bem o que é, vamos testar como arma também, né? E o que aconteceu? Eles descobriram que o LSD, quando você dava para um soldado, você quebrava toda aquela parte da rigidez, né? Dos comandos. Eles começavam a questionar os comandos. Então, o exército americano falou assim, melhor a gente não dar para os nossos soldados, vamos dar para os soldados adversários, né? Porque daí eles perdem os comandos, né? Não vão querer mais. Só que com essa ideia toda, né, na mente dos americanos, o que aconteceu em Harvard, existia um grupo de alunos que estavam fazendo pesquisas sobre o LSD. E eles receberam uma quantidade enorme de LSD. E começaram a fazer pesquisa, e de repente aquilo vazou, né, de Harvard para os Estados Unidos inteiro, que vira aí a revolução hippie, né, que é baseada, que nem o primeiro Woodstock. Por que não teve briga no primeiro Woodstock? Porque você tinha a maconha, tinha o LSD e tinha o cogumelo. São drogas que são enteógenas, elas trazem uma introspecção, elas trazem uma abordagem totalmente diferente das drogas de hoje, né? Elas não são estimulantes. Então, o Woodstock, o primeiro Woodstock foi aquele sucesso todo, com famílias, crianças junto e tudo mais, porque você estava usando drogas que traziam, né, psicodélicos traziam uma sensação de comunhão, né? E aí o que acontece? Quando isso vaza, o governo americano cai de pau, daí, assim, falando que psicodélico trazia N tipos de problema e tal, e papapá. E aí começa toda uma carga pesada em cima dos psicodélicos, né? Que durou até praticamente 2010. Então, agora que o governo americano, por exemplo, os Estados Unidos agora foi também o pioneiro em liberar o tratamento com psicodélicos em alguns estados já. Principalmente o MDMA, né? A psilocibina
a, a cannabis, né? O óleo de cannabis. Então, assim, eles que fizeram toda uma propaganda contra, hoje estão liberando de novo. Então, as pesquisas voltaram, principalmente pós-pandemia. Porque o que aconteceu? O medo, né, era que houvessem muitas pessoas em estados depressivos e outras síndromes pós-pandemia. E os remédios atuais, né, eles causam muitas dependências e também muitos efeitos colaterais. E os psicodélicos não têm isso. Eles não causam dependência, né? E os efeitos colaterais são praticamente nulos, né? São muito pequenos. E a vantagem é o quê? A quantidade. Geralmente, um tratamento com psicodélicos são 3 a 5 sessões, no máximo. Não tem mais, não precisa mais. Então, o custo é muito baixo. É um tratamento de custo baixo, sem muito risco. Então, isso desencadeou várias pesquisas. E eu estava lendo hoje, né, para vir trazer para vocês essa live, os psicodélicos hoje, foi isso mesmo. Aí, a difamação hoje é o que prejudicou muito as pesquisas. E, assim, as últimas pesquisas mostram que já sabia, comprovaram que já sabia, com relação a, por exemplo, ao efeito serotonérgico do cogumelo e a criação de novas vias neurais. Né? Então, a pessoa que usa os psicodélicos, eles atuam no cérebro e conseguem criar novas conexões neurais. Um exemplo muito legal que eu ouvi disso é uma metáfora comparando uma TV a cabo, né? Então, uma pessoa com depressão, ela está, por exemplo, com uma TV a cabo que passa só canais de drama, terror, suspense, noticiários ruins. Ela não tem outros canais, ela só tem esses canais. Quando você começa a fazer uma terapia usando os psicodélicos, na primeira sessão já abre, por exemplo, um canal de humor, um canal de paisagem, um canal de natureza, já abre uns 2, 3 canais diferentes. Então, ela já não precisa ficar só naqueles que trazem sofrimento, ela consegue ir em outros. Quando você toma a segunda vez, abre mais canais. Quando você toma a terceira vez, mais canais ainda. Né? Então, aí sim a pessoa tem recursos de escolher outras coisas, não mais aquelas que ela antes via. Então, é isso que é a criação de novas sinapses neurais, novos caminhos de enxergar a mesma coisa. Né? E dentro dos psicodélicos hoje, nós temos os naturais, os semi-sintéticos e os sintéticos. Né? Isso, a medicina natural, a medicina da floresta. Hoje fala-se muito da medicina da floresta. É isso aí, Cris. Então, assim, o que acontece é assim, ó, os naturais, nós temos a ayahuasca, nós temos a psilocibina, né? A ibogaína, tem alguns outros, que eu não vou lembrar todos. Nos semi-sintéticos, nós temos o LSD. Tá? Então, assim, o LSD, a psilocibina, foram os que fizeram mais estudos. Por quê? Foram os primeiros a ser sintetizados. Então, a pessoa que criou, isso é legal, a pessoa que criou o LSD, o cientista que descobriu o LSD, ele foi o mesmo cientista que conseguiu também reproduzir em laboratório a psilocibina. Foi o mesmo cientista. Né? Então, é muito legal porque esse cientista conseguiu trabalhar com 2 psicodélicos. Né? Ele descobriu primeiro o LSD e depois ele teve acesso aos cogumelos mágicos, né? Tinha uma mulher chamada Maria Sabina. Essa Maria Sabina era uma menina pobre no México que ela acabava indo no pasto, por exemplo, para ajudar a família a ordenhar os animais, e ela comia os cogumelos de fome. Ela tinha fome, ela achava os cogumelos, ela comia. E foi graças a comer os cogumelos que ela conseguiu desenvolver toda a parte xamânica dela. E ela virou uma curandeira muito famosa. E ela usava os cogumelos para trazer a ela essa introspecção e esse contato com Deus para poder trazer a cura. E aí, uma... não era um repórter, eu não lembro bem, era um comerciante americano, né, um bambambam, e sempre se interessava por essas coisas, descobriu que ela fazia esse ritual do cogumelo e foi para o México. E ele ficou lá, né, perturbando ela até que ela deixou ele participar do ritual. E aí ele volta para os Estados Unidos e
conversa com esse cientista do LSD e aí leva esse cientista do LSD para lá e aí ele volta com o cogumelo e sintetiza o cogumelo. E essa mulher acabou ficando muito famosa, porque daí vem a onda hippie, né? E vários artistas de nome foram para lá para ser tratado com ela. E no final, ela acabou sendo rechaçada porque assim, quando começa a cair o movimento, né? Eles culpam ela pela queda do movimento e ela acaba sendo perdendo assim até a casa e ela foi muito maltratada pela própria comunidade. Então é muito louco a história da Maria Sabina, é muito legal de conhecer, porque é natural, né? Quando você faz o bem, né? Osho fala muito isso. Sempre que você está fazendo o bem, você tem a contraparte, que é o mal. Então essa balança nunca vai fechar, né? Então é muito interessante a história dela para você ver que ela ajudou tanta gente, no final acabou sendo perseguida pela própria aldeia. E aí o que acontece? Como o LSD surge dentro de uma fábrica, ele começa, as pesquisas em cima do LSD são muito intensas. Só que elas foram muito intensas até 1970, depois né, aí começa a perseguição, para-se as pesquisas e volta, assim, umas pesquisas bem espaçadas aí ao longo dos anos, mas de 2020 para frente começam as pesquisas de novo bem sérias e bem intensas, né, sobre esses psicodélicos de novo. E assim, o que eu quero trazer para vocês hoje, o MDMA, ele está sendo muito usado para vítimas de transtornos de estresse pós-traumáticos e com altos índices de bons resultados. Hoje, assim, dentro dos Estados Unidos, hoje ele já é meio que estão sendo criados protocolos para soldados que estão chegando já passar por um processo terapêutico junto com o uso do MDMA. O MDMA é sintético. A psilocibina também atua de maneira muito eficiente com vítimas de depressão, estresse pós-traumático, ansiedade e N outros transtornos. Tá? O ayahuasca também. Só que, assim, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Que nem a ayahuasca, por exemplo, ela trabalha muito uma coisa chamada dimetiltriptamina. Que ela é uma substância que, quando você toma, ela irrita a parede do seu estômago, faz com que você produza dimetiltriptamina em excesso, vai inundar a sua pineal e você vai ter as mirações místicas. Então, o MDMA, ele também liga no neurotransmissor 5-HTP2A, né? E consegue ter as mirações. Já o cogumelo, que seria a psilocibina, o LSD, o MDMA, eles já são serotonérgicos. Eles também se ligam. Então, Nana, efeitos colaterais são muito baixos. Né? Tô falando assim, quanto mais natural, mais baixo é. Para você ter uma ideia, existe uma tabela de toxicidade, né? O cogumelo, o LSD, o índice é 4. O álcool é 50. 50 ou 60, não me engano. Então, assim, é muito baixo. Tá? Existe aquela lenda, eu conheço pessoas que tomaram cogumelo e não voltaram. Né? Gente, isso é lenda. Isso é lenda. Não existe isso, comprovação científica disso. Né? O que existe é a pessoa não tomou só isso. Então, ela não tomou só um psicodélico. Ela tomou psicodélico, tomou álcool, estava ingerindo outra medicação, estava fazendo... Aí vira um coquetel e é outra coisa. Mas, isso, por exemplo, teve uma situação que é muito interessante que aconteceu com o LSD. Tinha um traficante, né, que comprou lá LSD e comprou um monte de coisa. E ele pegou o LSD, né, e ele triturou o LSD porque ele ia batizar o LSD. Então ele triturou todo o LSD e deixou, né, lá solto. Talvez cogumelos tóxicos. Não. É assim, o cogumelo, porque é da linha do Psilocybes cubensis. Então, assim, a Psilocybes é uma família de cogumelos que tem a psilocibina. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com cogumelos, porque até os comestíveis, né? Você tem que tomar muito cuidado se você não souber qual é comestível e qual não é, né? Tem até quem estuda cogumelo fala o seguinte: cogumelo todos são comestíveis. Uns você vai comer uma vez só, mas todos são comestíveis.
né? Então, dentro da família dos cogumelos, né? Inclusive tem um documentário muito legal no Netflix chamado Fungos Fantásticos, que eu recomendo todos verem. Aí fala dos cogumelos no geral, e tem um que chama Como Mudar a Sua Mente, que fala só sobre psicodélicos. Inclusive, ele tem um livro também com o mesmo título. Tá? É muito legal. Então, assim, isso já está chegando no Netflix, já está lá, já está sendo colocado lá. Então, assim, hoje já está tendo uma campanha a favor dos psicodélicos, mostrando os benefícios do psicodélico. E por que que eu, assim, me interessa muito isso? Quando eu fiz o primeiro curso de hipnose não verbal, lá em 2016, o professor Antônio Carreiro falava muito da ayahuasca. E ele falava o seguinte: quem tem dificuldade em entrar em transe hipnótico, eu recomendo que tome ayahuasca. Porque se você tomar ayahuasca, você vai entrar, não tem como não entrar. Pelo menos aí você vai saber o que é. E aí depois basta você chegar onde você já sabe. Então ele tinha feito um estudo sobre a ayahuasca, dentro do estudo científico dele, do jeito dele, mas ele já tinha feito um estudo sobre a ayahuasca na época, né, em 2016, e ele falava que o estado alterado que você fica dentro, usando a ayahuasca, é o mesmo do transe hipnótico. E quando você traz isso, por exemplo, para a psilocibina, você tem exata noção de que o que ele falava se confirma, né? Porque a pessoa ela tá lá vivenciando todo o processo dela, mas você consegue interagir com ela. Assim, ela não perde a consciência, ela ganha uma hiperconsciência. E uma das sensações do uso psicodélico uma sensação, assim, é a parte do inefável, né? Do luminoso. É bom e ruim ao mesmo tempo. O inefável é que eu não consigo exprimir em palavras o que eu estou vivenciando. Então é muito legal essa percepção que nem quando você faz um estudo científico, uma das perguntas é: você teve sensações inefáveis, ou seja, você vivenciou coisas que você não consegue colocar em palavras? Todos que passaram pelo processo falam que sim. Então é muito interessante essa capacidade dos psicodélicos de fazer uma parte enteógena, né? Trazer essa parte enteógena e trazer uma compreensão que vai além da razão. Que nem uma das coisas muito interessantes que as pesquisas mostram é que os psicodélicos, alguns conseguem trazer a dissolução do ego. Então, imagina, você perdeu o ego. Quem sou? Desaparece. E aí você se depara com algo que é além do quem eu sou. Então é muito interessante essa experiência. Para quem já passou, compreende um pouco o que eu estou falando. Porque você descobre que você é mais do que você pensava que você existia. E assim, uma coisa que me chamou muita atenção hoje, pensando um pouco no que eu ia falar, é com relação. Existe um documentário de uma neurocientista que teve um derrame. E ela conta, né, o que acontece. Ela falou assim: nossa, eu estudava aquilo e de repente eu estava passando por aquilo. E o derrame dela foi exatamente no hemisfério esquerdo, né, que é o racional. Então, o derrame desligou o hemisfério esquerdo e ela ativou, ficou só com o direito ativo. Então, você vê os relatos dela, ela fala assim: nossa, do nada eu comecei a perceber que eu e a parede éramos a mesma coisa, porque você perde o senso de espaço, você passa a ser parte do todo. E se você começar a ver as descrições dela ali, bate muito com as descrições das pessoas que já tomaram algum tipo de psicodélico. Então é muito interessante, hoje pensando sobre isso, eu falei: nossa, realmente, como os psicodélicos têm essa capacidade de desligar o hemisfério esquerdo e ativar 100% o direito. É muito louco isso. Né? Principalmente, ele desliga o córtex pré-frontal e vai tudo para o lado lúdico. Né? E não é bem só o lado lúdico, porque você continua racionalizando sobre tudo aquilo, e é muito, muito interessante a vivência. Tá? Então, assim, o que eu quero trazer para vocês hoje, deixar como mensagem é: gente, existem pesquisas científicas de monte, de 2021 para cá. Os psicodélicos hoje, graças às pesquisas, estão se mostrando uma via muito interessante para tratar várias síndromes, várias dores emocionais, inclusive dores crônicas, que as pessoas passam às vezes 10, 15 anos sofrendo com isso, e em 3 sessões você consegue trazer um alívio.
Então, vale muito a pena as pessoas buscarem esse conhecimento, buscarem saber sobre cada um desses psicodélicos. Cada um tem um efeito diferente, tem uma função diferente, e cada um, dentro da sua função, né, de existir, pode trazer benefícios maravilhosos, que às vezes parece tão distante, né? Uma pessoa que está em estado de depressão, né? Uma pessoa que está aí em vias de cometer um suicídio. Então, vale muito a pena buscar esse conhecimento, né? Já estamos aí no mês de setembro lá, né, amarelo, então vale esse tema trouxe muito uma contribuição aí positiva, né, para essa questão do suicídio, porque eu já vi muitos relatos no YouTube de pessoas falando assim: eu estava pensando em cometer suicídio, aí eu vi os psicodélicos, aí eu falei: já que eu vou me matar mesmo, eu vou resolver tomar, né, para ver o que dá. E as pessoas falando os benefícios que ela teve pós o uso, né? Isso tem vários relatos. Porque é o que acontece, como as pesquisas ainda não são liberadas 100%, muitos usuários usam do YouTube para deixar os depoimentos para os cientistas. Então, eles tomam, explicam o que eles tomaram, como eles tomaram, e deixam o depoimento do que aconteceu. Então, as pesquisas, assim, isso ajuda muito as pesquisas, né, desses neurocientistas e cientistas que estão estudando os psicodélicos, para fundamentarem cada vez mais as teses deles. Então, é muito legal que a comunidade das pessoas que utilizam os psicodélicos, elas são bem unidas, né, nesse ponto, de ajudar os cientistas a ampliarem os seus conhecimentos, aí, até para, assim, facilitar a liberação disso. Eu acredito que no Brasil, logo, logo, vai surgir o terapeuta psicodélico, né? E vai ser uma coisa bem interessante. Porque eles estão trabalhando hoje em cima de protocolos, né? Os protocolos hoje, para uma terapia psicodélica, envolve, ainda vai ficar um pouco cara, né? Porque envolve duas pessoas no setting terapêutico, quando a pessoa for tomar. Então, não é só um, são duas pessoas, mais um médico de plantão. Então, assim, óbvio, né, se você está aí com 10 pessoas, o dia daquele médico vai ser rachado por 10, né? Mas dentro da sala vão ter duas pessoas com cada um, então a gente está falando de 20 pessoas, 21 pessoas com um médico, né, para fazer um tratamento desse. Então fica um pouco mais caro, né? Mas é os protocolos que eles estão querendo implantar hoje para quem vai trabalhar com isso. Para até evitar a questão do abuso, questão de alguns problemas aí, para até resguardar aí os terapeutas que vão utilizar. E recomendo a todos que queiram saber mais, tem os documentários, né, que eu já falei. Tem um livro brasileiro que chama Os Psiconautas Brasileiros. Muito bom, né? Traz as pesquisas até 2021. Muito bom. E também nós temos o Instituto Faneiros, né, que é do Eduardo Schemberg, que vale muito, muito a pena fazer os cursos deles. Eles são fantásticos. Gente, eu Bom, queria basicamente Irmão, deixar para vocês isso, e agora estou aberto aí para a gente conversar. então, irmão, na realidade tem aqui a Lilian que levantou a mão, tem uma pergunta aqui no chat, e também tem uma pesquisa que a Marcinha postou aqui, dizendo, antes de passar aí para a Lilian, e depois fazer a pergunta aqui do chat do Tiago, ela falou aqui que os psicodélicos, de uma pesquisa, os psicodélicos terapêuticos têm um baixo nível de toxicidade. Isso significa que eles são seguros para uso em doses terapêuticas. Um estudo publicado em 2023 na revista Nature Medicine analisou os dados de segurança de 2.121 participantes de ensaios clínicos com psicodélicos terapêuticos. O estudo concluiu que os psicodélicos terapêuticos são geralmente seguros, né, com taxas de efeito adversos graves, de 0,2% a 0,4%. Então, quer dizer, está aí, ó. Não, Até, gente, até a Cris aqui virou, a Cris Guima, ela virou e falou, olha, isso daí me tirou um pouquinho das crenças que eu tinha, né? porque, gente, assim, E, ó, só para vocês terem uma ideia, a psilocibina, por exemplo, se você, por exemplo, usa hoje 2 gramas de psilocibina, hoje, tá, beleza, 2 gramas a gente chama já de dose terapêutica, né? Então, o psicodélico, você pode usar ele em microdoses, né, que são doses tão pequenas que você não sente nada, né, mas já servem já tem estudos sobre microdoses. Mini dose, que é uma dose que você sente algumas coisas, mas bem levinho, né?
E tem a macrodose, que é as doses terapêuticas que você vai ver nesses estudos, né? Então, o que acontece? Quando você vai falar de dose terapêutica, a dose terapêutica, ela tem uma função de levar você a um estado alterado de consciência, onde você consiga sanar os seus problemas e trazer você de volta de uma maneira mais segura, né? E voltando à psilocibina, é assim, se você toma 2 doses hoje, amanhã você toma 2 doses, o efeito cai pela metade, praticamente. E se você tomar depois, quase nem tem efeito. Tamanha a nossa dessensibilização ao uso disso, né? Nosso corpo está praticamente preparado para transformar aquilo em alimento, a ponto de você nem sentir mais a parte do psicodélico. Então é bem interessante mesmo. E assim, o que é uma experiência luminosa? É uma experiência que é boa e ruim ao mesmo tempo. Então, assim, não tem como você falar assim, eu sou viciado em cogumelo. Mentira, cara, porque é bom e ruim. Entendeu? Não é uma coisa que você fala assim, é diferente das drogas recreativas, né? Isso não é uma droga recreativa, é uma droga terapêutica. Só para finalizar, antes, né, eu começar as perguntas, eu conheci uma pessoa que era usuário de cocaína, que começou a tomar ayahuasca, porque a ayahuasca era mais barato e fazia um efeito mais duradouro do que a cocaína. Então ele ia para tomar as doses só por isso. E ele falava para todo mundo, tô indo lá porque é mais barato, então não sei o que, beleza. Eu encontrei esse cara 6 meses depois. E ele começou a ir toda semana. Eu encontrei ele 6 meses depois. 6 meses depois ele tinha parado de usar cocaína. Então, assim, resolveu uma parte do problema dele? Resolveu. Era esse o objetivo inicial dele? Não. E eu achei fantástico isso, né? Porque esse cara hoje é outra pessoa, está livre da dependência química que ele tinha, e ele agradece demais essa oportunidade na vida dele de ter chego a ayahuasca na vida dele, né? Então é muito legal o depoimento dessa pessoa. Legal. Lilian, você está aí na sequência? Depois eu até deixo você, depois que você fizer a sua pergunta ou o seu comentário aí, depois pegar e, botar, e fazer a do Thiago que está aqui. Tem vários comentários no chat muito bons, né? Eu gostaria de contribuir. Está falando-se mais, né, em evidência por várias pessoas, principalmente famosas, que vêm relatado casos de sucesso, como Lulu Santos, que estava com problema, inclusive, físico, né? E porque a psilocibina, ele utilizou cogumelo, né? Não sei se vocês viram na internet, e a psilocibina, ela ajuda, como o Irmo falou, nessas novas conexões de rede neurais, como o pessoal fala, né? E tem também o Príncipe Rai, que também, inclusive, ele relata que é como se ele tivesse pego um limpador de para-brisa e limpado a visão dele para várias questões da vida dele. E é exatamente, eu acho que isso que acontece. Lembrando sempre que a gente está relatando esses casos, e como a Cris colocou ali, né, o fato de que quando a gente fala terapêutico, é porque cada caso é um caso, cada pessoa, em termos de peso e questões a ser tratada, é uma dose, é uma condução, né? O terapeuta, tem pessoas que estão estudando essa condução, é a melhor condução, e isso é muito importante. Tem a dose certa, né? E realmente está se mostrando, a psilocibina está se mostrando muito eficiente em tratamento de depressão, em tratamentos de vícios. Eu conheço várias pessoas que tinham vícios e deixaram de ter com o uso, mas lembrando, tem que ser da forma correta. Não adianta, eu vou tomar e vou resolver meu problema. Não é assim. Tem a forma correta. A forma correta, tem pessoas estudando sobre isso, pessoas com experiência, não é chegar e eu vou tomar. Pode ser uma pessoa que, de repente, tenha sorte, como o Irmo falou, dessa pessoa que tomou e deixou o vício, mas pode ser que ela tome a dose errada e se sinta mal, até misturando com o remédio, porque o problema é a mistura, né? O Não problema só não é o mistura, cogumelo. Ilha, não só mistura, mas pessoas que têm histórico na família, por exemplo, de esquizofrenia, não é bom tomar a Levancê, é bom sempre procurar um lugar certo, um tratamento certo,
Porque existe, sim, não que o psicodélico vá trazer, vai causar, vai ser a fonte geradora daquilo, mas ela pode desencadear um processo que estava latente. Exatamente. Né? Não é que ela tomou cogumelo e virou esquizofrênica. Não, ela já era, ela tinha uma tendência à esquizofrenia que ia disparar a qualquer hora. Quando ela tomou, disparou. Mas então tem que tomar muito cuidado com isso. E o que acontece? Nós estamos lembrando isso porque, né, é bom esclarecimento. E uma coisa também interessante, eu gostei muito da pergunta do Tiago, eu vou deixar até para o Irmo responder, o Irmo vai falar com propriedade. Ele faz uma pergunta bem interessante que também é bom esclarecer. Qual a maior objeção hoje? A falta de informação, o preconceito ou o preço? Então, Tiago... Por que a polêmica, hein? Entendeu a pergunta dele? Entendi. É assim, Tiago, hoje a desinformação, né, baseado na propaganda contra, que foi massacrada, né, na década de 80, 90 e 2000, né, até 2010, a gente está falando de 40 anos metendo, né, a guasca em cima disso. Então, isso gerou um preconceito muito forte, né, gerou um medo muito forte em cima dos psicodélicos. Então, primeiro isso, né? Então, as pesquisas hoje estão vindo para quebrar essa parte aí do que foi criado, né? Com relação aos psicodélicos. E com relação ao custo, vamos colocar assim, só para você entender. Se houver a liberação dos psicodélicos, o custo vai ser baixo. Porque daí é uma fábrica, eu sei de onde eu estou comprando, né? Você vai comprar uma aspirina de tal marca, você sabe a fábrica que fez aquela aspirina. Então, hoje, o que está acontecendo é o seguinte: nos Estados Unidos, por exemplo, já existem fábricas produzindo MDMA. O LSD, existem fábricas produzindo LSD. É uma empresa. Então, quando você fala assim, eu quero comprar uma dose X, você sabe que aquilo que você está comprando tem a dose X que você está pedindo. O que está acontecendo hoje é que nem no Brasil, são drogas ilícitas. Então, quando chega na sua mão, você não sabe a procedência daquilo. Você não sabe o que tem naquilo. Você não sabe se aquilo é puro, se aquilo é misturado, o que misturaram, que colocaram lá. Então, hoje é muito complicado quando você fala em drogas sintéticas e semissintéticas para ser usado, porque você não sabe o que tem. Por isso que eu falo, o Brasil é abençoado, porque nós temos duas que não são naturais, que é a ayahuasca e a psilocibina. Né? Em que pese você, por exemplo, usando o cogumelo in natura, você não ter 100% de certeza do quanto tem da substância ativa, que é a psilocibina, você tem mais ou menos uma regra que eles usam. Então, você vai ficar dentro de um assim, usando ele de forma natural, você vai ficar dentro de um limite de erro tolerável. Né? Então, não é nada caro os naturais. Não é nada absurdo. O que vai acontecer é que, quando houver a parte do tratamento, o tratamento em si vai acabar ficando um pouco mais caro, né? Não vai ser um tratamento mais simples, porque vai envolver aí 2 pessoas mais um médico de plantão, né? Então, assim, já começa a encarecer. Então, mas é nada também que vai inviabilizar as pessoas de usarem e terem acesso a esse tipo de tratamento. Mas hoje o que a gente tem que tomar muito cuidado é com o que está chegando no mercado, né? Ainda Agora, não está liberado. Não está liberado ainda no Brasil. Então, assim, a gente não tem alguns estudos agora estão recebendo permissão de importação desses psicodélicos para uso científico ainda, não uso em terapia. Então, ainda a gente está na fase de estudo. E acredito que logo, logo o Brasil siga a tendência americana e libere isso para a gente. Aí, liberando o número de isso... estudo é grande, né? Nós temos muitos estudos nessa área. Sim, mas ainda o governo não se manifestou. Agora, uma coisa também, assim, a questão, porque esse olhar para o psicodélico, no caso, para a psilocibina, no caso, que nós estamos abordando mais, é que, por exemplo, uma pessoa que tenha problemas de depressão, ela tem os medicamentos recorrentes, né? Aquele medicamento, ela fica dependente daquele medicamento constante, tudo. Quando ela faz um tratamento dirigido, adequado, ela vai fazer esse tratamento durante um período pequeno, muito pequeno, e não vai precisar mais do tratamento, dos remédios de depressão. Agora, ela não pode utilizar o remédio que ela está utilizando de depressão junto com o psicodélico. Por isso que é algo que tem que ser bem
é entendido que tem que ter uma condução de pessoas que entendam, e nós temos uma live falando sobre o farmáculo, inclusive, que fala das misturas, né, de como é problemático pessoas que se automedicam. Por isso tem que ter uma direção, de repente, trabalhando profissionais de forma conjunta, porque cada caso é um caso. Cada pessoa, não só com relação à questão do problema da pessoa, né? Da questão que a pessoa quer cuidar, como também do porte físico. Você não vai cuidar de uma mesma forma uma pessoa que pesa 100 quilos e outra que pesa 50. São formas diferentes de tratamento, né? Gente, cada caso é um caso, cada pessoa tem uma dosagem adequada. Assim, os estudos hoje estão vindo exatamente para ver o que é o que, como a gente pode usar para. Então, assim, óbvio, lá nos Estados Unidos, onde está liberado já, existem protocolos rígidos, existem pesquisas mais focadas nisso já. Ainda não chegou isso no nosso país. Aqui no Brasil, os psicodélicos ainda são, né, proibidos. Então, a gente não pode utilizá-los terapeuticamente. A ayahuasca, ela é usada não como uma terapia psicodélica, ela é usada como um ritual religioso. Quero deixar bem claro isso. Então, não tem nada a ver a parte religiosa com a parte científica, tá? Assim, usar ela cientificamente como terapia, falando, eu uso terapia, não, isso não pode. Mas, eu posso fazer o uso dentro de uma cerimônia? Posso. Vou tomar cuidado com isso também. Agora a gente está falando, tem vários tipos de psicodélicos, né, Irmo? Tem aqueles como a psilocibina, que tem um nível, como o Irmo falou, muito baixo de ter algum efeito. Em geral, Lili, a maioria tem um índice baixo, né? O LSD tem um índice baixo. Então, eu estava falando do LSD. Aí o que aconteceu? Esse traficante, a hora que ele moeu o LSD, e ele saiu, a namorada dele chegou, achou que aquilo moído era uma carreira de cocaína e cheirou. Então, ela cheirou uma dosagem de LSD, né, como se fosse cocaína, e para você ter uma ideia, era quase 1.500 vezes mais intensa do que uma pessoa comum poderia ingerir. Aí o que aconteceu? Quando o namorado dela chegou e viu, levou ela para o hospital. Né? Então, assim, imagina, ela absorveu uma dosagem estratosférica. Ela ficou em transe, né, em estado alterado de consciência por 3 dias. E depois ela voltou, sem sequelas. Então, esse caso foi registrado, né, tem todo o registro médico de acompanhamento, sem sequelas. Então, assim, essa é a maior prova da baixa toxicidade dessa substância. E a gente está falando do LSD, que é sintético. Né? A Cris está comentando que nos Estados Unidos, para ser usado, tem que ser igreja. Igreja, que ela quer dizer, tem que, igual ao ayahuasca, é ato religioso, né? No Brasil, tem uma pessoa que já tem autorização para utilizar como religião, né? Tem um nome que dá, o DMT. Né? Não sei se O DMT é ayahuasca, gente. É dimetiltriptamina. DMT é ayahuasca. E, assim, quando a pessoa ela vai e consegue uma autorização para cunho religioso, ela pode utilizar. No Brasil, tem como, né, as pessoas têm como ir por esse caminho. Agora, utilizar assim, de forma aleatória, não. Entendeu? Exatamente. Gente, mais algumas dúvidas? Estou à disposição. O Vila está comentando aí que a gente normalmente bebe, fuma e tudo, só que a bebida e o cigarro são as drogas lícitas, diga-se de passagem, piores do que essa que nós estamos falando, já comprovada cientificamente. Porém, são lícitas, né? Então, fazer o quê, né? Exatamente. Gente, vocês veem a tabela de toxicidade lá, o álcool assim, o cogumelo, acho que é 2, o LSD 4. Assim, 2 e 4 não quer dizer nada de toxicidade. O álcool acho que é 50, né? É para mais que isso, eu não lembro, gente. Eu sei que o álcool é muito alto, é o pior. É muito. Cigarro também está lá na frente. Também, então, assim, se você... é muito. A tabela lá, entra você vai ver. entra na internet, procura a tabela de toxicidade e aí vocês vão ver esse nível de toxicidade que nós estamos comentando aqui. É bem interessante. Agora, é sempre bom frisar que tudo isso com acompanhamento. Porque você fazer sem acompanhamento
não é muito bom, né? Nada bom. Mesmo, licença, mesmo com acompanhamento, você passa por algumas coisas assim. Eu era usuária de medicamentos, né? Eu passei muito tempo usando para transtorno de ansiedade, que me tratavam como transtorno de ansiedade, depressão, pânico, e fiquei 10 anos tomando, ou um pouco mais. Porque chega uma hora com a medicação que ela já não faz mais efeito, então elas começam a colocar mais substâncias e vão adequando. Então, quando eu me vi, eu estava tomando muito remédio, muito. E aí uma amiga me apresentou a medicina da floresta, a ayahuasca. E só que ela me pediu para que eu ficasse alguns dias sem tomar as medicações. Isso me deu um efeito rebote muito grande e foi muito dolorido tudo, né? Como eu queria muito sair daquela situação que eu me encontrava, eu fiquei, né? Eu fiquei 5 dias antes e depois já não vou. Alguns chamam de Santo Daime ou Ayahuasca, né? Santo Daime é uma religião, pelo que eu entendi. É. E aí eu comecei a entrar nesse processo e fui fazer. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, porque após eu não voltei a usar mais o antidepressivo. Nunca mais usei. O que pegou foi que essa minha amiga, ela parou de fazer, ela meio que subiu para a cabeça, ela era muito boa no que fazia, mas ela começou a cobrar muito alto. Ela queria um tratamento de 3, 4 horas a R$ 500 na época, e era muito dinheiro para a situação que estavam vivendo. E aí eu conheci um outro grupo, na Zona Leste de aqui de São Paulo, e que eu fui fazer e foi muito ruim. Foi muito ruim. Eu não sei, eles faziam umas misturas com a medicina, então para mim não funcionou, né? Para mim, porque as pessoas continuavam indo lá. E eu notei que eram curiosos, né? E depois conversando com algumas pessoas, eram curiosos que se juntavam para fazer aquela prática. Não tinha, tem que ter muito, Cris. Isso aqui foi uma indicação. Eu não ia em qualquer lugar, foi uma indicação. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, sim, com as pessoas quem vai, principalmente jovens, porque tem um estudo que fala que a partir dos 22, 23 anos pode desencadear esquizofrenia, e é muito sério, e é muito real isso. Se você puxar na internet, tem muita coisa negativa mesmo, sobre a ayahuasca, de pessoas que surtaram após uma dose, né? Tem muitos e muitos casos, mas eu venho falar que assim que dá muito certo, né? Eu fiz a medicina da floresta, a ayahuasca com o rapé, e o rapé me segurou nos períodos de crise, porque após a ayahuasca eu entrei numa crise por conta de deixar de usar os remédios. Então, eu acho que é muito importante o acompanhamento psicológico que eu tive, né, o tempo todo. Eu fiquei 3 dias nessa crise de ansiedade muito séria, muito severa, mas eu digo uma coisa, vale a pena deixar de tomar o remédio. Hoje em dia, eu faço uso de doses baixas de cogumelo, né, que me dá uma estrutura de segmento em vida que é uma coisa fenomenal, assim. Eu durmo melhor, eu como melhor, eu respiro melhor, eu tenho vontade de estar viva de uma forma que não era, que eu não tinha, né? Eu falo que antes de mostrar meu pé na internet e antes do cogumelo, eu era uma pessoa assim intragável, né? Eu não me aguentava. Então, a medicina da floresta, o cogumelo mesmo, vale muito a pena, mas tem que tomar cuidado, a Cris colocou várias vezes isso, tem que tomar muito cuidado com pessoas sérias que estudem. Eu, particularmente, tenho medo da liberação. Isso é um medo meu, pode ser uma crença limitante. Por quê? Eu acho que muitas pessoas vão se apropriar de uma coisa que não é de ninguém e é de todos. Então, isso é muito perigoso, né? É a mesma coisa das medicações. Tem medicações que foram criadas para trazer paz e eles transformaram tanto, fizeram tantas transformações que hoje em dia são realmente drogas. Aí pode chamar como drogas, né? Então, eu fico com medo dessa liberação para que as grandes empresas queiram realmente tirar muito proveito de tudo isso, porque é o que acontece no final, né? Então, Simone, não vai ter esse risco pelo seguinte, as grandes empresas querem lucro. E não dá lucro uma coisa que você vai usar 3 vezes na vida. Né? Como eu disse, o LSD era tão barato e a fábrica distribuía de graça para o mundo inteiro. Para saber, para as pessoas pesquisarem, para saber para que servia aquilo. Né? Então, assim, é um tratamento que ele é muito bom para as pessoas, mas ele é horrível financeiramente para a indústria, porque como é que você vai falar assim, eu vou produzir uma indústria para produzir LSD, mas a pessoa vai usar 3 vezes na vida.
Então, sabe, fica um negócio... E eu não vejo assim, a indústria farmacêutica se apostando disso. O que eu vejo é o lobby da indústria farmacêutica contra isso, porque ela vai perder uma fortuna, né? Com certeza. Eu gastava por mês só de medicação, 800, 900 reais, só medicação antidepressiva. Não era assim, mensal, de 24, de 26 em 26 dias. Eu comprava a medicação porque era vício. Uma coisa até que a Cris colocou, acho que foi a Gi que colocou, vender algo que resolve não é lucrativo. A dependência é muito mais. Dependência é muito mais, é muito mais triste, porque a gente vê de uma forma que as pessoas vão se destruindo mesmo. Uma vez eu comentei em um dos grupos que eu comecei com uma dose de 20 miligramas de fluoxetina. Quando eu cheguei no final quando eu conheci a ayahuasca, eu já estava tomando muita medicação, 295 miligramas de desvenlafaxina. Então, assim, foi muito doído deixar de tomar, porque dói, é muito louco isso, dói o corpo, dói a alma, dói tudo. Eu sentia dor no cabelo, mas é muito benéfico. É uma coisa que dá paz mesmo. É isso. Alguma pergunta a mais? É tanta paz que todo mundo ficou em silêncio. Mas realmente, gente, é uma coisa, como o Ivo falou, você vai usar 2, 3 vezes e vai resolver o problema. Só que, se não tiver orientação, você pode criar um problema. Então, tem que ser de forma terapêutica, tem que ser de forma acompanhada, com indicação e tudo mais. É sempre bom a gente esclarecer isso, né? Agora, o muito legal é isso, é muita gente estudando, muita gente pesquisando, e é algo realmente barato. E eu acredito que se as pessoas forem aí aos poucos, vão conseguir ter sucesso e resolver suas questões, né? Perguntando, se informando. Ó, Né? gente, dessa aula hoje é trazer isso para vocês, é que vocês busquem saber sobre os psicodélicos, busquem saber as pesquisas que estão sendo feitas, os resultados dessas pesquisas, vocês vão se surpreender. Verdade. Bem, alguém mais alguma pergunta? Andréa? Ivo? Se não tiverem, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, pessoal, Irmo, Redes sociais? quer falar alguma coisa só para encerrar? Ou Não, rede para social mim, sua? Vou deixar suas redes aí na descrição desse vídeo. Tá? deixa aí, gente, tô quase, falta só 200 pessoas para bater 50K. Vamos ver se amanhã a gente bate isso. Parabéns, parabéns. Bom, pessoal, estamos encerrando então mais uma aula sensacional de hoje, tá? Lembrando a todos que entrem, sigam o Instagram do Praticadamente, porque assim vocês irão receber os comunicados das nossas próximas aulas que vamos ter por aí, tá? Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente ao nosso professor Irmo Neto e a todos que estão aqui presentes. E a você que está aí nos assistindo no YouTube ou pelo Spotify. E para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedbacks. Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever em nossas redes sociais. E assim, juntos, podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então, vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!